Me chamo Aline, sou baiana, sou do interior, né, da Bahia, vim, né, do interior da Bahia. E hoje eu queria contar a minha história, né, como eu me tornei vegetariana e um tempo depois, né, fui me tornando vegana. Eu nunca passou pela minha cabeça eu contar, né, minha história, como eu me tornei vegana, não sei porquê, né, eu sempre via vídeos e tal, mas eu nunca sentia vontade. E agora nesse momento que estamos hoje, por conta desse vírus, né, do coronavírus, gosto de deixar sempre registrado, né, em todos os meus registros atuais, eu sempre toco no assunto desse vírus, porque por conta de estamos passando por um momento histórico, né. Enfim, vou contar a minha história. Eu sempre, desde quando eu era criança, eu sempre tive vontade de me tornar vegana, mesmo sem nem saber o que significava, né, exatamente o que era uma pessoa vegetariana. Era uma palavra que me passava muita paz, assim, mesmo sem nem saber o que significava. Então, algumas vezes, né, eu nem sei como foi a primeira vez que eu ouvi falar, mas eu falei pra todo mundo que eu ia ser vegana, tipo, vegetariana, né, tipo, com 3, 4 anos de idade. Só que eu não sabia, né, exatamente o que era, né, eu tinha a ideia de que os vegetarianos comiam muitas frutas, muitas saladas, mas eu não sabia exatamente que não comia carne, né, exatamente. Então, nessa minha primeira tentativa, eu tava ali, e aí meu pai chegou e falou assim, eu nunca vi uma vegetariana comendo carne. E aí foi a primeira vez que me toquei de que vegetariano não come carne, né? De que não são apenas pessoas que comem comidas naturais, né? Que comem frutas, né? Enfim. Então, com isso, né? Isso foi a minha primeira relação, assim, né? Com isso. Com o tempo depois, assim, eu moro no interior, né? Eu morei a minha infância inteira na zona rural. E na zona rural, né, onde estou aqui agora. E meu pai, né, criava gado, né, criava boi. E ele criava para matar, né, para dar carne. Então, quando eles eram bezerros, meu pai colocava eu e meu irmão para fazer carinho nesses bezerros, para eles se tornarem dóceis, né, mansos, para não darem trabalho quando eles forem adultos. Quando a gente brincava com eles e tal, a gente criava um laço afetivo com esses bezerros. E uma coisa que muita gente não sabe é que os bezerros, né, os bois, eles têm um comportamento similar ao dos cachorros, né? Tipo, se você chamar ele pelo nome, ele atende, ele vem até você, ele gosta de carinho. Quando eu chegava no pasto, né, que ele vinha até mim e ele colocava a cabeça dele na minha mão, assim, pra eu fazer carinho nele. Ele gostava quando a gente passava a mão na barriga, ele ficava virando o olho, assim. E a gente via o olhar de amor nesses animais, assim, um olhar de muito carinho, de muito amor por nós. Então eu sempre tive isso, né? Com o passar do tempo, no início meu pai vendia e eu não sabia o que ia acontecer exatamente com esses gatos. Só que teve uma época que meu pai vendia e o homem que comprava, ele matava aqui mesmo no curral. Eu não cheguei a ver, né, visualizar a morte, mas eu presenciei e fiquei em momentos antes, né, da morte. O boi era um boi que a gente tinha muito, muito laço afetivo e foi um dos principais, assim, um dos que eu mais criei laço. E ele, no momento que eu vi ele estava ciente de que ele ia morrer porque já tinha matado um na frente dele. Então ele estava desesperado, muito desesperado. Ele quebrou o curral todo que ele estava preso. Não sei como, ele estava preso com corda. Ele estava dentro do curral e ele conseguiu quebrar tudo de desespero para tentar fugir, né, dessa situação. Então, eu vi o olhar dele. Eu olhei nos olhos dele e eu vi o olhar de desespero, o olhar assim muito assim assustado, assim, sabe quando você fica olhando para lá e para cá assim assustado? Eu vi esse olhar e esse olhar nunca mais saiu da minha cabeça. E
parte do acordo, né, quando meu pai vendia, meu pai ficava com parte da carne também. Então, ou seja, eu comia a carne dele, né? Do boi, do bezerro que eu tive, passei a infância inteira com ele. É como se você comesse a carne do cachorrinho que você criou durante toda a sua vida. Mas, e assim, foi a primeira vez na minha vida que eu questionei. Será que a gente realmente precisa comer carne? Sabe, porque eu, durante toda a minha vida, eu tive na minha cabeça, colocaram na minha cabeça de que a gente precisa disso, sabe? Então eu questionei, mas eu fiquei assim, será realmente que a gente precisa? E mesmo assim eu comi, porque, enfim, tipo assim, é assim, né? Desse jeito, mesmo me sentindo estranha, eu resolvi seguir a normalidade, digamos assim. Mas foi a primeira vez que eu questionei mesmo sobre isso. E aí eu segui à frente. Ao longo de toda a minha adolescência, eu sempre tive isso na minha cabeça. E assim, em alguns momentos eu até falava com minha mãe, vamos fazer uma semana vegetariana, vamos fazer assim e tal. Mas eu nunca de fato tentava não parar de comer carne, sabe? Era uma coisa que eu tinha vontade, que eu tinha dentro, era um sentimento estranho que eu tinha, assim, de não me sentia totalmente bem, sempre achava que ele estava fazendo alguma coisa errada comendo carne, mas eu continuava. Então, eu continuava, mesmo tentando, eu continuava, eu não tentava de mesmo parar, de diminuir o consumo de carne. Então, passaram-se os anos, eu me mudei, saí da casa dos meus pais e passei a morar, né, passei na minha universidade e eu morei com algumas meninas, né. Lá, cada um fazia a sua carne, então eu comecei a ter problemas com isso. Primeiro que eu tinha muito nojo de carne, de mexer na carne. Eu tinha um sentimento estranho. E além de tudo, todo o trabalho de fazer uma carne, de lavar uma panela de carne, era muito trabalhoso, mas eu seguia. Nessa época também eu pensei, eu ficou mais assim, eu pensei, né, novamente em diminuir, em me tornar vegetariana. Outro ponto um pouco mais atrás é que na época do Orkut, né, eu tinha uma comunidade que chamava Eu Sou Quase Vegetariano, tipo, porque eu me achava uma quase vegetariana mesmo comendo carne, assim, achava, como pouca carne, né, enfim. Mas eu comia, enfim, mas aqui era uma coisa que eu tinha uma vontade dentro de mim, sempre. Então, voltando, né, à minha situação na universidade, quando eu morava, né, sozinha, eu segui assim, e aí decidi que eu ia me tornar vegetariana aos poucos. Então eu diminui a carne, tinha semanas que eu só comia ovo, e assim seguiu. Só que depois de um tempo, eu decidi que eu não ia mais fazer isso, velho, carne é muito bom, eu sou carnívora e tal, ainda mais porque me surgiu uma ideia de, em vez de fazer a carne, né, eu comprava as quentinhas só de carne, e aí durava a semana toda, então meio que, assim, pra mim, a minha tentativa de diminuir a carne, meio que assim, acabou assim, eu meio que dei uma regredida. Nessa regredida que eu dei, a menina que morava comigo me sugeriu eu comprar carne no açougue, porque era muito mais barato, né, muito melhor e tal. Então eu nunca tinha comprado carne no açougue. Então no dia eu fui, né, no lugar que eu fui comprar carne, no açougue. E quando eu cheguei lá, eu senti um clima, eu senti uma coisa muito pesada lá naquele açougue. Eu nunca tinha entrado no açougue antes. Eu senti um peso assim tão grande em mim, um clima tão estranho. E aí cheguei lá, eu não tinha noção de quantidade, né? Então o cara, você quer quanto? Você quer 1 quilo? Aí eu, beleza, 1 quilo de fígado, que eu gostava de fígado na época. E aí eu comprei 1 quilo de fígado. E aí eu já voltei já com esse peso em mim. E aí eu
beleza, continuei, eu tratei esse fígado com muito nojo, por conta de todo o clima lá no açougue e tudo. E aí eu tratei, eu comi durante... Eu acho que eu só preparei desse 1 quilo, eu só preparei uma vez só, uma semana só. E aí nessa época, nessa mesma semana, acho que foi na segunda semana, né, que eu tinha comprado esse fígado. Eu simplesmente pesquisei pela primeira vez no Google vegetariano. Eu nunca tinha pesquisado no Google, eu sempre tinha essa vontade, sempre me questionei, mas eu nunca pesquisei nada, nunca ouvi falar, nunca conheci ninguém vegetariano, nada. Então eu segui algumas pessoas no YouTube que estavam tentando ser vegetariano, aquela coisa. E aí eu pesquisei. Eu cliquei em uma outra artigo, eu li assim um pouquinho e depois cliquei em um vídeo de um senhor. E o objetivo não era vídeo de crueldade, não era vídeo de falando sobre impactos ambientais. Era o resumo do vídeo, era basicamente mostrando que a gente não precisa de carne para sobreviver. De que na verdade a gente está fazendo um favor pro nosso corpo em não comer carne, né? Ele estava falando, mostrando ali que o nosso organismo, ele é muito mais similar de um animal herbívoro, né? Que são animais que só comem vegetais. É muito mais similar com de um herbívoro do que de um carnívoro. E fez a comparação e tal. E aí, com essa informação, era a única coisa que eu precisava, porque durante toda a minha vida eu questionava, eu sentia que estava fazendo algo errado, mas eu continuava porque eu achava que a gente precisava da carne. Então, com essa informação, eu tipo, terminei o vídeo e já era vegetariana, porque era a única coisa que eu precisava saber, basicamente. Eu me tornei vegetariana, tipo, de um dia pro outro. Eu fiz uma coisa que não sei se foi o certo, foi recomendado com a carne, né? Eu só queria me livrar da carne, as meninas que moravam comigo não gostavam de fígado, ninguém gostava de fígado, e aí eu tive a atitude, não sei se foi a melhor, mas eu dei pra cachorros de rua, tal, que tinha lá perto, e eu dei, não sei se seria melhor dar pra uma pessoa que precisava, mas eu não conhecia, eu morava lá há pouco tempo, e aí eu dei para os cachorros de rua. Beleza. Sobre o meu peso, né? Nesse primeiro mês eu emagreci cerca de 3 quilos, porque a minha alimentação nessa época era muito pobre em nutrientes. Então, era feijão, carne e feijão, arroz e carne, só, basicamente. Nem salada. Então, por conta disso, eu parei a carne e aí, em vez da carne, comia ovo ou fazia, tipo, uma batata assada, assim, só. E aí, com isso, por conta disso, eu diminuí o peso, mas no mês seguinte, alguém me alertou, tá? Falou, nossa, você tá magra. E aí, me toquei disso e aí eu resolvi fazer uma reeducação. Foi algo bem gradual, assim, sabe? Eu fui bem tranquila, fui bem na minha mesmo. E eu basicamente comecei a comer saladas ricas, assim, porque eu nunca gostei de comer salada, até hoje eu não gosto. Então, eu, tipo assim, já que é pra comer salada, então eu vou comer coisas que são realmente bem nutritivas, né, que são super alimentos. Então, minha salada era beterraba, cenoura e couve, né. Eu passei a comer muito couve, virei a fã do couve nessa época, fazia refogado de couve, né, couve cozido, couve cru, né, então, enfim. Então, essa salada, né, comecei a comer salada e comecei a fazer, né, como eu falei, couve refogado, cozidos, velho, é uma coisa que muito simples. Cozidos de legume, né, eu fazia abóbora com quiabo, batata com cenoura, coisas cozidas assim. E com isso eu voltei, assim, era salada, feijão, arroz e um cozido de legume. Isso já fez com que eu voltasse ao peso normal e até hoje sigo firme, assim, né, no meu peso. Então, em relação ao peso, eu não tive assim, problemas com o peso. E deixa eu ver mais. Então, a sensação, na primeira semana que eu me tornei vegetariana, eu senti uma mudança muito grande no meu corpo. Em vários aspectos, né? No funcionamento do intestino, tipo, passou a funcionar perfeitamente.
Eu senti meu corpo muito mais leve, não sei se era o peso que eu carregava nas costas. Era um peso que a gente não tem consciência, não tinha consciência, né? Que eu não tinha consciência desse peso. E aí depois do açougue eu meio que senti esse peso, né? E aí me senti mais leve fisicamente, né? Também, assim, me sentia com muito mais energia, muito mais. Sabe, antes, depois do almoço, eu ficava muito com sono, sem energia. E depois que eu virei vegetariana, eu não tinha mais esse sono, esse cansaço, né, depois do almoço. Então eu senti uma energia incontrolável, assim, basicamente. E eu me senti muito, assim, muito bem comigo, assim. Na primeira semana, uma coisa que eu não falei, eu fui no aniversário de criança e aí eu ainda não sabia me comportar socialmente em relação a isso. Então, a mulher que fazia os salgados era a mãe do meu namorado da época. E aí ela falou, Aline, come aqui essa coxinha, tá? Aquelas coxinhas pequenininhas. E aí eu na hora, assim, foi na mesma semana, né, que eu me tornei vegetariana. Aí eu comi só uma coxinha, assim, porque eu não queria, tava com vergonha. Eu comi, velho, eu fiquei a semana inteira me sentindo mal, parece que meu corpo já tinha rejeitado a carne já. Me senti a semana inteira me sentindo muito mal, enjoada, me sentindo impura, muito impura, sabe? Muito impura. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, foi quando eu voltei ao normal de novo. E depois dessa experiência, eu decidi que eu não ia nunca mais voltar a comer carne. Foi algo assim que eu vi que foi um caminho sem volta, sabe? Depois disso. E então, assim, foi isso, assim, basicamente. E a minha trajetória para o veganismo foi algo gradual. No início, logo quando eu quando eu pesquisei no Instagram, né, pessoas para seguir, eu só encontrei veganos. Então eu segui esses veganos. E aí eu vi que eles não comiam ovos, não comiam tá. E aí eu achava exagero. Eu, sinceramente, no início, eu achei exagero. Eu ficava assim, velho, eu já tô fazendo já o suficiente já, eu não tô comendo carne, já é uma grande coisa já e tal. E aí, beleza, eu segui. Com o tempo, e também por conta de eu achar assim, muita dificuldade, muito difícil fazer os ingredientes e tal. Mas uma coisa que vai mudar, que uma coisa que mudou, é que eu me tornei uma fã, da culinária, sabe? Eu me tornei uma pessoa que ama cozinhar. Eu não tinha essa paixão antes, sabe? Mas aos poucos foi por uma receitinha, aí deu certo, aí fiquei feliz. E aí essas pequenas conquistas fez a me apaixonar pela cozinha. Hoje pra mim é um grande prazer cozinhar para meus amigos, para as pessoas que amo. Então, assim, foi uma coisa assim que mudou pra mim muito, assim, em relação a cozinhar, assim. Então, aos poucos, né, até esse momento eu nunca tinha visto nada de crueldade, nada, sabe? Eu só tinha aquela informação de que eu não precisava comer carne. Então, seguindo esses veganos, as informações vinham até mim, né? Sobre a questão do leite, né, dos ovos e tal, dos impactos e tal. Então, aos poucos, eu fui parando, sabe? Primeiro foi o leite, e o sentimento que eu tinha de todas essas coisas que eu parei foi de nojo, sabe? E mesmo que foi uma coisa gradual, mas assim, foi gradual no sentido de eu parei, sempre era de um dia pro outro, sabe? De um dia pro outro eu parei de tomar leite, não tomava mais. Eu tinha sentimento de nojo, sabe? Depois de tudo que eu via, né, sobre o leite e tal. Aí tinha sentimento de nojo. E aí depois foi o ovo, se não me engano, também sentimento de nojo. Foi bem depois, demorou um pouco. E aí, por último foi o queijo. Por último foi o queijo, que eu lembro do dia. Foram dias marcantes, assim, sabe? No leite eu não lembro. Mas no ovo, eu lembro da última vez que eu fiz. Eu abri o ovo, assim, coloquei lá pra fritar e eu senti muito nojo. Eu comi, assim, obrigada, sabe? Porque já tinha feito ali, tipo, comi com muita repulsa, assim. E o leite condensado eu parei também com... Depois que eu fiz um brigadeiro, e aí eu comi aquele brigadeiro e eu não senti mais sabor. Eu não senti mais sabor eu senti algum sabor muito nojento, muito, enfim. E aí eu parei, depois desse dia foi de um dia pro outro.
O queijo também foi para minha pizza. Eu fiz era uma coisa que eu não queria abrir mão da pizza, né? Aí um dia eu pedi uma pizza inteira, uma porta, não lembro mais. E aí a pizza tinha muito queijo e tal, e aí eu senti muito nojo do queijo e eu parei. E aí foi isso, assim. Em relação a marcas, né? Foi uma coisa que eu também achava que era muito difícil, que eu não ia, que também já era demais. Eu sempre achava, né? No início eu sempre achava que era exagero e tal. Mas aí eu via listas, né? Passava listas assim, marcas que não testam animais, que você pode comprar, como a IP, né? A IP, a Dentil, que é uma marca de pasta de dente. E aí eu basicamente passei a comprar só essas marcas, né? A IP, a Dentil, outras marcas eu via, todas as marcas que eu via que era liberado, eu comprava e aí eu só comprava essas. E eu também me informava sobre as principais, né, que testavam animais, que é a Unilever, que essa Unilever assim, tem várias marcas menores, né, como a Dove faz parte da Unilever, a Johnson Johnson. Então, assim, você olhando atrás do frasco, você vê lá o sinal da Unilever, no Unilever, você já sabe que não testa de animais e é uma rede é, terrível, assim, para isso, assim. Então, essa parte das marcas para mim foi até mais tranquila, assim, em relação a isso. Então foi basicamente isso, assim, minha história. É isso. Pelo que eu lembro, assim, tem muita coisa que eu não contei, né? Mas foi uma experiência muito boa pra mim. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Muitas pessoas têm uma sensação de que as pessoas veganas, elas se acham superiores, né, às outras pessoas. Mas na verdade, o sentimento que eu tenho, particularmente, é de orgulho. E isso pode ser confundido, né, com a pessoa se achar superior. Mas eu tenho muito orgulho de mim, de eu ter me tornado isso, né, de eu ter feito isso em prol, né, do meio ambiente, do bem-estar animal, né, quando eu parei com os derivados. Então foi um sacrifício, mas assim, não foi um sacrifício, porque eu fiz isso com prazer, assim, sabe? Foi gradual, mas eu fiz isso com prazer, sabe? Tipo, são grandes pesos que você tira das suas costas, sabe? E você se sente muito bem, sabe? Nossa, eu não tô financiando isso. E é um orgulho muito grande, sabe, pra mim, por eu ter me tornado uma pessoa dessa, sabe? Eu nunca, no início eu ficava tipo, nossa, sou vegetariana, sabe? Uma coisa que você parece, as pessoas vegetarianas antes pareciam até essas pessoas tipo lendas, sabe? Como se fossem lendas, como se fosse pererê, sabe? Vegetarianos, uma coisa assim muito longe da minha realidade, algo que eu nunca conseguiria. E foi uma coisa tão natural pra mim, né? No início que eu demorei pra me tocar, sabe? De que eu era vegetariana e tal. Mas, enfim, eu tenho muito orgulho de mim. Eu não me sinto superior a ninguém. Eu não fico enchendo o saco de ninguém pra se tornar vegetariano, porque eu sei como foi. Se eu tivesse ouvido algum vegano falando, eu não ia me sensibilizar, sabe? Porque é um processo só com você, sabe? É uma coisa que só você. Enfim, eu acho que ninguém vai se tornar vegano ouvindo outras pessoas. é, Enfim, cada um tem um processo, né? Mas pra mim, comigo foi isso. Foi uma coisa que eu mesmo busquei isso, eu mesmo pesquisei. Foi uma coisa que foi uma busca minha mesmo, né? Então, eu não julgo ninguém, sabe? Eu sei que eu já comi carne, eu gostava de comer carne. Então, eu não vejo como pessoas terríveis, como pessoas. Porque eu fui uma pessoa dessa. E cada um tem um processo, cada um tem sua. Tem seu. Tem sua vida, né? Então eu não julgo ninguém. Eu me tornei uma pessoa mais da minha e tal.
É isso. É isso, beijo, tchau.